Condutores de táxi. Este foi o ambiente que caracterizou nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira no município do Dondo. A população está agitada porque houve mais um motociclista que foi degolado na madrugada desta segunda-feira, totalizando assim, de acordo com fontes da população, 5 em menos de uma semana. A população agitou-se e quando se apercebeu que havia pelo menos um suposto assassino detido no comando distrital deste município, foi ao comando e queria fazer justiça pelas próprias mãos. Sou chopelista, é que nós aqui estamos cansados. Na semana passada morreu um nosso colega em Tundane. Ele morreu dia 11, foi encontrado no dia 15. Nós enterramos ele. Para ontem morreu de novo alguém lá em Mandruzi. Também chopelista. Chopelista também. E eles tiraram olhos e tiraram orelha também. E a moto não levaram, só que o dono foi recuperar a moto. Nós pegamos ele para a polícia. Sim, ele acertou na polícia. Nós queremos ele nos levar até ao patrão, porque ele disse ele é participador dele. E o caso de ontem é que acabamos perdendo uns 2 colegas que já completavam o número 7, que é a 7ª pessoa a morrer. E mais tardar ouvimos que a polícia encontrou o ladrão, o criminoso. E pedimos à pessoa, mas a polícia não quer entregar. Aqui em Dondo, os homens todos de chopelistas estão a comer por aí. Está a ver, né? E hoje, os nossos irmãos estão a queimar lá em Mandruzi, outros estão a queimar lá nas machamas florestas. E vem, quando acorda às 5 horas, vão lá nas machamas. Agora 4 horas, aquilo aí. Os mamães quando levam enxada vão para a machamba, encontram bandido e fazem, tiram vistas, tiram tudo. É para dizer o que é isso. A polícia foi obrigada a intervir e, na sequência disso, viveu-se esse pânico aqui no município de Dondo. Os primeiros dados oficiais apontam que, na sequência dessa manifestação, pelo menos uma criança com menos de 12 anos de idade morreu e outras 5 pessoas ficaram feridas, entre elas um agente da polícia e uma senhora, esta que, por volta das 11 horas e 30 minutos, foi transferida para o Hospital Central da Beira, dada a gravidade dos ferimentos que ela obteve logo depois de ter sido atropelado com uma viatura cujo motorista estava a fugir. Os tiros estavam sendo disparados pelos agentes da Polícia da República de Moçambique. Aqui, a nível do hospital local, não há nenhuma fonte autorizada neste momento que possa nos fornecer outros dados referentes à situação em que se encontram os outros 4 feridos, incluindo, portanto, o agente da Polícia de Trânsito. O que podemos fornecer até agora em relação aos danos humanos causados por essa agitação aqui no município do Dondo, a partir desta vila, com imagens de Manuel Chicava, Francisco Raiva, STV. A polícia confirma a detenção de 3 supostos autores dos assassinatos de taxistas. Estão também detidos 5 pessoas, ou melhor, 5 supostos líderes dos manifestantes que pretendiam fazer justiça pelas próprias mãos. A Polícia da República de Moçambique teve imensas dificuldades para amainar os ânimos de dezenas de condutores de chopela que, apoiados pela população local e alunos da escola secundária daquele município, exigiam que os supostos autores do assassinato de mais de um condutor de chopela fossem soltos para os mesmos fazerem justiça pelas próprias mãos. Os manifestantes recorreram a pneus, paus e pedras para impedir a circulação de pessoas e bens, fato que chegou a condicionar o trânsito durante parte da manhã desta segunda-feira. O comando distrital da polícia teve que pedir socorro à cidade da Beira e a manifestação só foi dominada quando a FIR se fez presente no local. Em Moçambique não há isso. Se uma vez o assassino já está nas autoridades, o que se deve fazer é esperar de formas que seja julgado e responder pelos crimes que cometeu. A polícia confirmou o assassinato de 2 condutores de chopela, sendo um no passado dia 11, que foi extraído parte dos seus órgãos, e o outro na madrugada de ontem, e não 5, conforme os próprios motoristas de chopela. Os supostos autores do segundo assassinato fizeram-se passar por clientes, tal como no primeiro caso. Confirmo sim, no dia 11 houve um chopelista que foi assassinado e tem os seus autores também detidos. É o primeiro caso, quando diz 2 semanas, o segundo caso é esse que ocorreu ontem. São 2 casos que nós registramos durante essa semana que está a referir. Na sequência da manifestação, 5 supostos líderes da agitação foram detidos. Sim, e vão responder porque afinal de contas também fizeram estragos.
E como está a ver, hoje a polícia está para garantir a ordem, segurança e tranquilidade pública. Isso tem que ser bem dito e a população também deve tomar em consideração. Só para ver, ele estava a lançar pedras, não é, contra as autoridades. Nas condições normais nós devemos responder ao contrário, mas não o fizemos. Indivíduos desconhecidos tentaram ontem executar um plano de fuga na cadeia de máxima segurança em Maputo. Os mesmos usaram explosivos para destruir o muro de vedação, mas valeu a pronta intervenção da segurança local, que abortou o plano. Segundo testemunhas, aliás, uma informação confirmada pelo Serviço Nacional Penitenciário, através deste comunicado de imprensa enviado à nossa redação, neste domingo, por volta das 15h10, indivíduos ainda a monte estacionaram neste ponto, nas imediações da cadeia de máxima segurança, precisamente na Quinta Guarita, e descarregaram explosivos. Em seguida, acionaram, tendo aberto aquela cova. Ainda neste comunicado, o Serviço Nacional Penitenciário acredita que este tenha sido um plano de fuga. De repente, ouvi um estrondo de onde que vinha, realmente eu não sei. Não sabia. Quando saí aqui fora, aqui mesmo, parei, olhei para lá, vi que lá estava cheio de fumo. Mas se era a cadeia, casa de alguém, não fazia ideia. Então, uns 10 minutos depois de aquele fumo ali a baixar, é quando já conseguimos percebermos que era a cadeia, era aqui na cadeia. O estrondo dos explosivos aqui montados não só criou pânico a nível das populações que vivem nas imediações aqui da cadeia de máxima segurança, mas também criou danos. Uma criança ficou com a face ferida e uma casa ficou parcialmente destruída. A criança teve lesão porque houve explosão ali no muro da cadeia, que não conseguimos identificar que tipo de explosão, que eu nem esteve nesse certo momento. Mas a criança estava a brincar ao lado dali onde houve explosão, ali onde a areia, por essa razão teve lesão até ir parar no hospital. Ok. Sim. Como é que está o tratamento da criança? Ele foi apanhar tratamento até conseguir ter 5 pontos. A casa ficou assim danificada, a gente não estava, nem sabemos o que aconteceu. Só a nossa volta, nos ligaram, viemos para aqui, já estava assim mesmo. Neste mesmo comunicado, o Serviço Nacional Penitenciário diz não ter sido efetuada qualquer fuga mercê desta tentativa. Um trabalho está a ser efetuado no sentido de investigar, encontrar e punir os autores deste episódio. A STV sabe que um outro trabalho está a ser feito junto das populações que vivem aqui nas imediações da cadeia de máxima segurança, no sentido de fazer o levantamento dos danos que foram causados pela explosão. A imagem é de Elton Tsembane, Gersil Chirinza, STV. A Ministra da Administração Estatal e Função Pública quer saber onde estavam os municípios quando foram construídas as obras agora demolidas com pás escavadoras. Carmelita Lamachlua diz ainda que já pediu esclarecimentos aos municípios, estando agora à espera das respostas. As imagens de demolição deixaram preocupada a ministra que tutela os municípios. Carmelita Lamachlua quer perceber as razões da decisão e esta segunda-feira começou por visitar a autarquia de Maputo para confrontar David Simango. Temos ouvido também dos mídias de que houve contactos com as pessoas, por isso nós estamos no fórum próprio para ouvir em primeira mão quais são as ações preliminares que foram realizadas de modo a que essas demolições possam ocorrer. Nós já tivemos contactos antes com todos os municípios, onde o governo mostrou-se preocupado perante essa situação, porque não se percebe que uma obra começa a ser erguida e só no final é que se diga que está no local impróprio. A ministra da Administração Estatal e Função Pública promete esclarecer o caso das demolições no fim deste mês, quando terminar a visita ao município de Maputo. Nós vamos ouvir do município quais são as razões que tem, qual foi o trabalho de sensibilização que foi feito no terreno para que essas ações possam ocorrer. Mas se calhar no último dia de visita, no dia 30, nós possamos dar uma situação
uma informação mais apurada sobre o que está a acontecer especificamente aqui na cidade de Maputo. As demolições de vulto iniciaram no município da Matola e logo estenderam-se pela cidade de Maputo, Nacala e Tete. Diplomatas africanos e da União Europeia questionaram hoje ao Presidente da República, Filipe Nyusi, sobre a situação política no país e o silêncio em relação à morte do jurista Gilles Sistak. O chefe de Estado diz que vai abordar as preocupações com ponderação e diálogo. As preocupações das embaixadas acreditadas em Maputo foram lançadas esta segunda-feira no encontro da apresentação dos diplomatas ao chefe de Estado, Filipe Nyusi. A reunião foi dividida em duas partes. Primeiro, o Presidente da República reuniu com as embaixadas africanas e a seguir com as da União Europeia. Para os diplomatas africanos, a maior preocupação prende-se com a situação político-militar. Que eles apresentaram uma certa preocupação em relação às declarações do Sr. Afonso Djakama e o Sr. Presidente respondeu que, em nome da tolerância e a forma como os processos estão em curso, que olhava para as declarações como aspectos a ponderar. Por seu turno, a diplomacia da União Europeia entende que o projeto das autarquias provinciais é um caminho para a estabilidade e questionam o silêncio em relação à morte de Gilles Sistak. Sublinhamos a nossa disponibilidade a apoiar o trabalho que se faz ao Parlamento agora para discutir o projeto de lei sobre as autarquias provinciais, apoiando também, à maneira possível, estas iniciativas parlamentares. A morte do professor Sistak, aqui vale a pena dizer que o Sr. Presidente reiterou a sua opinião em relação a esta matéria, privilegia a separação de poderes, o assunto está sendo tratado pelo foro apropriado. E também os embaixadores apresentaram a questão que tem a ver com a necessidade de manter-se informados em relação ao processo professor Sistak. A reunião com as embaixadas serviu ainda para o chefe de Estado apresentar as linhas de força de sua governação. O líder da Renamo reiterou que irá governar à força caso o partido Frelimo chumbe o projeto de autarquias provinciais. Afonso Djakama falava em Catandica, na província de Manica. A vila de Catandica, no distrito de Barue, foi ponto de entrada de Afonso Djakama na província de Manica. Em Catandica, Afonso Djakama realizou um comício que começou com a apresentação da mensagem dos membros do partido. Nós votamos a você, mas estamos a ser governados por quem não votamos. Hoje queremos que nos diga se veio tirar-nos do sofrimento. Encorajamos Sua Excelência a continuar com o projeto porque está a única esperança dos moçambicanos. Por sua vez, o presidente da Renamo garantiu que o documento para a criação das autarquias provinciais será aprovado pela Assembleia da República. Vão haver províncias mais fortes, mais ricas, onde vive mais de metade da população de Moçambique, governadas pela Renamo, governadas com a política da Renamo, governadas por elementos moçambicanos, até podem não ser membros da Renamo, mas nomeados pela confiança técnica, profissional, de que não são ladrões, não são traumáticos, não são bandidos. Refira-se que no distrito de Barue, a Renamo venceu as eleições do ano passado com mais de 65% dos votos e tem 5 membros na Assembleia Provincial, onde a Frelimo conseguiu 4. Com imagens de Isdini Achá, Pedro Ferrão, de Catandica, para a STV. O governo diz que caso o projeto das autarquias provinciais seja aprovado, a sua implementação vai demorar muito tempo. Carmelita Namachlua, que tutela os municípios, diz que será necessário fazer vários reajustes. A proposta já foi depositada na Assembleia da República, vai ser analisada e durante a análise serão colocadas
todas as posições que se acham como consequências da implementação daquela proposta. A Renamo, que é o proponente, vai poder se argumentar. Então, em vez de estarmos aqui a querer fazer discussões antes do assunto começar a ser debatido, vamos esperar e que a própria Renamo possa dar os argumentos possíveis. Mas é preciso saber de que a sua implementação, na minha ótica, como ministra da Administração Estatal, vai precisar de muito, muito tempo. E não de hoje para amanhã, porque vai mexer com a própria estrutura organizativa, administrativa do nosso país. Porque se vocês leram o documento, há misturas entre as autarquias, poder local e também os órgãos locais do Estado. Como é que isso vai funcionar? Mas penso que a própria Renamo está em condições de poder explicar. Jaime Macuane diz que o projeto das autarquias provinciais da Renamo é centralista e não resolve o problema de fundo, que são as instituições eleitorais. Na sua estreia no programa Pontos de Vista, Macuane levantou dúvidas sobre a constitucionalidade da proposta da Renamo. Já Fernando Lima disse que só um acordo político pode aprovar o projeto da Renamo, tal como foi submetido à Assembleia da República. No Pontos de Vista do último domingo, o projeto da Renamo dominou o programa, que marcou a estreia de José Jaime Macuane em substituição de Tomás Vieira Mário. Os dois comentadores convergiram em alguns pontos e divergiram em outros. Vamos acompanhar ponto por ponto. Constitucionalidade do projeto das autarquias provinciais. Tenho dúvidas em relação ao artigo 141 da Constituição, que define o que é o governo provincial. Ora, o Conselho Provincial, portanto, em termos reais, de fato, vai ser o governo provincial. Então, sendo, portanto, a definição do que é o governo provincial feita nos termos da Constituição, aqui resta perguntar qual é o alcance disto sob o ponto de vista da análise em termos de conformidade desta proposta com a Constituição. E no sentido de dizer que a Constituição acolhe autarquias de nível superior e de nível inferior e de, por outro lado, termos já uma situação de analogia, que é a cidade de Maputo, que tem estatuto de província. Portanto, a Renamo e os legisladores da Renamo julgaram nestas duas situações exatamente para fugir a um referendo e a uma alteração constitucional de fundo. Constituição dos Conselhos Provinciais e suas implicações. A definição da Constituição do governo provincial diz claramente que os membros do governo provincial vão ser nomeados, portanto, pelos ministros que superintendem as áreas específicas. Ora, não fará muito sentido numa estrutura como esta, em que tudo aquilo que eram os órgãos locais do Estado passam a fazer parte da estrutura da autarquia provincial, que ainda haja esta ideia de governo provincial. Quer dizer, pode ser que ela exista, mas sem dúvida vai ser uma ideia redundante, porque não terá um objeto de trabalho claro. Basicamente, o projeto assenta num sentimento de que as Assembleias Provinciais, incluindo as Assembleias Provinciais saídas das últimas eleições, passam a ter mais poderes. Há um Conselho Provincial, que é o equivalente a governo provincial, que sai exatamente da correlação de forças desta Assembleia Provincial, e um presidente do Conselho Provincial, que seria o novo governador provincial. Que possibilidades existem para a aprovação do projeto? Só um acordo político de fundo entre a Renamo e a Frelimo pode materializar como está este projeto, o que pressupõe aquilo que Afonso de Acama até agora tem vindo a dizer, ou seja, que tem mais ou menos
uma garantia ou um encorajamento do presidente Filipe Nyusi de que um projeto dessa natureza mereceria o apoio na Assembleia da República. O meu ponto é o que é que vai ser feito em relação ao debate das instituições eleitorais e as consequências que eles, no caso vertente, tiveram e que têm implicações depois nesta proposta legislativa. Acho que isto é um ponto talvez de longo alcance que vale a pena a gente questionar. Então, qual é a agenda de reforma política da RENAMO, olhando especificamente para a questão das instituições eleitorais que são extremamente críticas? A Ordem dos Advogados de Moçambique defende maior serenidade da Assembleia da República na análise do projeto da RENAMO sobre as autarquias provinciais. O bastionário da Ordem dos Advogados considera mesmo que o projeto da RENAMO vai mexer com a estrutura da organização política e constitucional do país e da forma como entrou no Parlamento não está em condições de ser aprovado. Estimbana, que falava à margem do primeiro Congresso Luso-Moçambicano de Direito, considera que o projeto para a criação das autarquias provinciais apresenta ainda muitas questões que exigem uma reflexão profunda, porque vão implicar grandes mudanças na estrutura político-constitucional do país. Aparentemente é um projeto simples, mas que ele mexe com várias outras realidades. O que esperamos é que os deputados estejam serenos a discutir este diploma. Timbana não tem dúvidas que, dado o impacto que vai trazer, o projeto da RENAMO não está em condições de ser aprovado nas condições com que entrou no Parlamento. A proposta não está em condições de ser aprovada, ela tem de ser não só discutida, como muitas das suas disposições devem ser conformadas à própria Constituição. Porque, para além de ser uma proposta de natureza jurídica, esta proposta é, sobretudo, uma proposta de natureza política. Portanto, o que é importante é que antes sejam tomadas determinadas opções políticas e, em função dessas opções políticas, articular-se a lei, evidentemente sem pôr em causa a Constituição da República. O Presidente da República impulsou hoje Francisco Noa para o cargo de reitor da Universidade de Lúrio e Emília Nur Mamad e Abdul Karim Ismael para os cargos de vice-reitores. Francisco Pedro dos Santos Noa passa a partir desta segunda-feira a desempenhar as funções que eram exercidas por Jorge Ferrão, atual Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano. Na mesma cerimónia, Filipe Nyusi conferiu posse a Emília Nur Mamad e Abdul Karim Ismael, que vão juntamente ocupar as pastas de vice-reitor naquela universidade pública sediada na província de Nampula. Na sua intervenção, o Presidente da República desafiou os novos reitores a formarem quadros de qualidade para responder aos atuais desafios do país. Escolhemos-vos sabendo que vocês são conhecedores dos desafios do ensino superior do país. Vocês são também conhecedores da realidade das províncias onde a Universidade de Lúrio está implantada. A missão da vossa instituição reflete e identifica-se com as preocupações e necessidades da sociedade que clama por uma educação e formação de qualidade. A interação direta e permanente com os membros das comunidades e nas comunidades na busca de soluções sintetiza o segredo do sucesso alcançado. No âmbito desta visão, desafio-vos a lutar por um ensino superior de excelência, de qualidade, competitividade e reconhecimento internacional. Queremos recursos humanos competentes e de qualidade reconhecida para garantir o desenvolvimento integrado nos distritos, postos administrativos e localidades. Filipe Nyusi recomendou à Universidade a realizar um estudo de caso em Nampula, Cabo Delgado e Niassa para identificar soluções duradouras para as cheias que afetam ciclicamente as três províncias. O fato de assumirem a liderança da Universidade de Lúrio e coincidentemente estar implantada nas três províncias assoladas pelas calamidades naturais, Cabo Delgado, Nampula e Niassa, eleva as vossas responsabilidades na busca de soluções duradouras perante os desafios da população afetada e remete-vos ao caso de estudo de como Moçambique deve gerir desastres em todos os tempos. Lhes deposito confiança nas vossas competências e capacidades em poder contribuir para superar os atuais desafios perante as adversidades das calamidades naturais. Tomaram parte na cerimônia reitores de instituições de ensino superior, membros do governo e cônjuges dos empossados.
Francisco Noa diz que vai priorizar a consolidação do trabalho iniciado por Jorge Ferrão e elevar a qualidade da Unilúrio na área pedagógica, científica e de interação com a comunidade. Já a vice-reitora Emília Nur Mamad afirma que a nova reitoria vai ter em atenção o fortalecimento dos cursos de licenciatura e pós-graduação. Temos que consolidar tudo o que foi feito pelo professor Ferrão, com a sua equipa, numa primeira fase. E numa segunda fase, obviamente, ou concomitantemente, tentarmos fazer o possível para inovar e elevar a qualidade das iniciativas que existem internamente, na área pedagógica, na área de gestão, na área científica, na área de extensão, na área de interação com as comunidades. E penso que dessa forma nós não só estaremos a desenvolver a Unilúrio, estaremos a desenvolver, a contribuir para o desenvolvimento do conhecimento em Moçambique e das universidades, de certo modo, e obviamente para o desenvolvimento do próprio país. Fortalecer os cursos de licenciatura que já existem. Consolidar a pós-graduação, porque ela é muito importante para a retenção dos nossos quadros naquelas regiões do país desfavorecidas. Até o momento, quando nós iniciamos com a Unilúrio, iniciamos com cursos de licenciatura, mas é preciso progressivamente avançar para os cursos de mestrado. Já temos 3 cursos de mestrado, portanto continuaremos a consolidar os cursos de mestrado e caminhar para a instituição também de um programa de doutoramento, não só para formar os nossos docentes na Unilúrio, mas também para formar a população na região, no país e nos países vizinhos. Porque, como vocês sabem, a Unilúrio é uma universidade que não só tem estudantes moçambicanos, mas também tem estudantes de diversos países. Vamos a um breve intervalo, mas antes confira as taxas de referência cambial. Até já.